Continuando a correção dos nossos exercícios, nós temos a estrutura. Catarina acredita em sonhos. Vou delimitar o período, aqui na letra maiúscula. Vou finalizar o período aqui, sinal de pontuação, ponto final. Vou localizar o verbo e grifá-lo. Catarina acredita em sonhos. Acredita é o verbo acreditar. Quem acredita em sonhos? Catarina. Catarina é o sujeito deste período, desta oração. Tudo que não é sujeito é predicado. Então, se Catarina é o sujeito, acredita em sonhos é o predicado. Catarina acredita. Essa estrutura encerrou no verbo ou ela tem uma continuidade? Ela tem uma continuidade. Catarina acredita em quê? Em sonhos. Então, em sonhos está complementando o verbo acreditar. E essa estrutura em sonhos tem aqui uma preposição em. Se eu tenho aqui a preposição, significa que este complemento do verbo acreditar é chamado de objeto indireto, ou seja, o verbo acreditar transitou para um complemento, passando pela preposição. Seu complemento é chamado de objeto indireto e a transitividade verbal, verbo transitivo indireto. Agora, nós vamos colocar em forma de texto e mais organizado aqui embaixo. Verbo. Qual é o verbo dessa estrutura? Acredita. Qual é o sujeito? Catarina. Então, eu coloco aqui Catarina como sujeito. Predicado. Qual é o predicado? Acredita em sonhos. Essa oração, ela tem objeto direto? Não, ela não tem objeto direto. O que nós encontramos aqui foi um complemento do verbo com preposição. Se eu tenho preposição, não pode ser objeto direto. Então, você passa um tracinho aqui. Essa estrutura tem complemento do verbo objeto indireto? Sim, eu tenho aqui um objeto indireto em sonhos, é o objeto indireto. Objeto indireto é aquele complemento do verbo que tem preposição. Na estrutura em sonhos, em é a preposição, sonhos, substantivo, portanto, objeto indireto. Qual é o nome e o sobrenome desse verbo? Ou seja, qual é a transitividade verbal do verbo acredita dentro dessa oração? Verbo transitivo indireto. Por que transitivo? Porque ele transitou para complemento. E ele transitou para complemento passando pela preposição, ou seja, de forma indireta. Verbo transitivo indireto. A última estrutura que nós iremos analisar aqui na correção dos exercícios é: a criança chorou. Vou delimitar o período. Começa na letra maiúscula, encerra no ponto final, neste caso. Chorou é o verbo chorar, eu vou sublinhar. Quem chorou? A criança. Então, a criança é o sujeito desta oração. Tudo que não é sujeito é predicado. O que sobrou aqui? Chorou. Chorou é o predicado. Agora, eu preciso verificar se nessa estrutura tem algum complemento. Depois de chorou, essa oração tem uma continuidade? Não, a oração encerra aqui no verbo chorar. Então, eu não tenho complemento do verbo objeto direto, eu não tenho complemento do verbo objeto indireto. Portanto, o verbo chorar dentro dessa estrutura é chamado de verbo intransitivo. Lembra que o in é a negação, é não, não transita, é a negação da transitividade. Então, o verbo que não transita para complemento, ele é intransitivo. Agora, nós vamos escrever aqui o nome dos termos da oração. Qual é o verbo nessa estrutura? Chorou. Qual é o sujeito? A criança. Então, eu coloco aqui a criança, sujeito. Qual é o predicado? O predicado é chorou. Chorou é o predicado dessa estrutura. Veja que esse predicado ele é composto apenas do verbo, né?
ele não tem ali o complemento. Então, chorou é o predicado. Temos complemento objeto direto? Não temos. Temos complemento objeto indireto? Também não temos. Então, se esse verbo ele não transitou para complemento, qual é a transitividade verbal? Verbo intransitivo, certo? Verbo intransitivo. Ou seja, o verbo não transitou para complemento. In é a negação da transitividade. Então, nós realizamos no vídeo anterior 2 exercícios de análise sintática do período simples, em que nós focalizamos a questão dos complementos verbais e da transitividade verbal, e no vídeo de hoje realizamos os exercícios finais. Catarina acredita em sonhos, a criança chorou, finalizando, portanto, essa parte de correção dos exercícios. Eu vou deixar também à disposição de vocês, caso vocês precisem, material em PDF. É só você mandar aqui para mim um comentário solicitando esse material e o seu e-mail que eu posso encaminhar, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem também, postem aqui pra gente, que eu vou dar uma olhadinha nos comentários e solucionar suas dúvidas, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido a questão da transitividade verbal e dos complementos verbais. Grande abraço!